Olha, eu acho que existe um nível de fragilidade que é muito significativo, porque foi uma derrota eleitoral muito acachapante, né? O que aconteceu foi uma tentativa de reunião de amplos setores democráticos para derrotar o Bolsonaro, e isso não aconteceu. Na verdade, a gente tentou fazer isso e isso não aconteceu. Agora, um ano e meio depois, outros setores que estão compreendendo a gravidade da situação começam a se posicionar, mas de uma maneira muito tímida. Existe, desculpa a sinceridade, mas um nível de covardia muito grande por parte dos chefes das nossas instituições. Não é possível essa demora em algum tipo de punição mais efetiva ao Bolsonaro depois de tudo que ele fez, do ponto de vista sanitário, impulsionando manifestações, brincando com o isolamento social, esnobando, inclusive convocando um churrasco quando o Brasil chegou à marca de 10 mil mortes por conta do Covid, mas também dessas ameaças autoritárias. E hoje tem algo muito grave acontecendo que vocês devem ter acompanhado, né? Na mídia, a formação desses grupos milicianos paramilitares de formação, inclusive, da luta física, quem sabe da luta armada, para que eles, no período pós-pandemia, tomem conta do país. Isso é de um nível de gravidade muito grande e precisa de respostas contundentes. E o que a gente vê, acho que são duas coisas, assim, do meu ponto de vista. Primeiro, é uma vacilação que tem a ver, sim, com esse tema eleitoral. Para muitas pessoas é necessário acumular forças para que em 2022 consiga se derrotar o bolsonarismo nas urnas. Acho que isso é importante, acumular forças, acho que é importante derrotá-lo nas urnas, mas eu quero colocar um elemento, que é se teremos tempo para isso, porque, como eu disse, à medida em que ele se isola, ele também radicaliza. E quando ele radicaliza, sem resposta, sem que ele seja paralisado, ele radicaliza mais. E ele radicaliza mais e radicaliza mais. Até que ponto a gente vai chegar? Considerando, inclusive, que a gente está no contexto de pandemia, que a gente precisa ficar em isolamento social, que a nossa capacidade de intervenção política é reduzida, então é necessário paralisá-lo imediatamente, nesse contexto. Antes que, inclusive, a gente chegue num ponto de estado de sítio, em que só ele e os dele possam sair para as ruas, em que o controle dos territórios e comunidades que já acontecem se agrave. Então, ou seja, acho sim que existem equívocos naqueles que acham que precisa só derrotá-lo eleitoralmente, e dois, aqueles que acham, porque isso eu já ouvi também, de que um processo de impeachment ou uma medida mais contundente faz com que a base bolsonarista fique inflamada. Eu não acho que ele precisa disso para inflamar a base bolsonarista, porque quando não acontece nada, ele utiliza esses elementos de coesionamento da base política. Veja, quando o Moro saiu do governo, a nossa expectativa era, bom, agora essa base vai se definhar, vai se fragmentar completamente, né? Porque o Moro, como vocês bem disseram, era o principal pilar de sustentação do ponto de vista da moralidade. A rede, fake news, bolsonaristas, os milicianinhos digitais deles todos conseguiram salvar um pouco a manutenção dessa base a partir de uma tentativa de isolamento do Moro. Ele é parte do Centrão, é parte da Rede Globo, é parte daqueles que estão contra todos nós, ou seja, ele é mais um comunista, então vamos alimentar a nossa base. E isso tem dado certo, as pessoas estão se reagrupando em torno do Bolsonaro, mesmo sem a figura do Moro. Então, não acho que seja um pedido nosso mais contundente ou uma ação mais contundente do STF que inflama a base bolsonarista. Ela inflama por si só porque isso é uma tática enraizada do bolsonarismo, que é a da mobilização permanente, que é uma tática que poderia e deveria ser nossa, mas no contexto em que a gente pudesse se mobilizar. Então, acho sim que falta um pouco de contundência, de coragem, talvez, ou de, enfim, dar um passo adiante, e de pensar menos que as eleições são uma resposta de virada de chave, porque dependendo de como for, ele inclusive se reelege, né? Se ele conseguir manter essa base dos 30%, ele pode inclusive ter chance de se reeleger.